preciosidade é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja em seu coração nesta noite. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de alegria, hoje nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Salvador. E nessa hora eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa que eu tenho certeza que vai alegrar o seu coração. Hoje o Senhor está recebendo da igreja dele na terra toda a honra, toda a glória, toda a gratidão e todo o louvor, que Ele é o único que merece. Então abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Vamos ver um pouquinho sobre a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartidas suas vestes lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou? Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre. E dizendo-lhe: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero orar com você nessa hora. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, nesta hora, Senhor, nós lemos a Tua palavra que é viva e eficaz. Pai, nós lemos a Tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, a Tua palavra que nos traz a verdade, que é o Senhor Jesus, e que nos traz a libertação. Senhor, eu te agradeço nessa hora, pela Tua palavra, pelo Teu sacrifício naquela cruz do Calvário, para nos salvar, e pela Sua ressurreição, para que nós pudéssemos reinar com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora que o Senhor visita cada coração. Senhor, os irmãos que estão nas suas casas. Senhor, os irmãos membros da igreja. Senhor, os irmãos, ó Pai, que são de outras igrejas. Senhor, os amigos que estão ouvindo essa mensagem. Pai, venha tocar em cada coração. Eu não sei o que cada um deles necessita, mas o Senhor conhece.
Pai, eu te louvo pela vida deles nesta hora. Te agradeço e te louvo. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Nós lemos aqui sobre a crucificação de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos traz uma verdade tão incrível, que foi a hora que Jesus foi crucificado. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado, ele foi zombado. E a acusação dele era que ele dizia que era o rei do judeu. Então colocaram em cima da cruz: este é o rei dos judeus. Aqueles passavam e diziam: se tu és o rei, salva-te a ti mesmo. Zombavam dele, escarneciam dele. E ele em nenhum momento se defendeu. E aqui me chama a atenção, eu já começo falando para você, que Jesus, ele sabia da sua missão. Jesus, ele sabia da sua missão e ele sabia o que eu aguardava. Jesus, ele em nenhum momento se defendeu, porque Jesus não precisava se defender. Ele era o rei dos judeus. E a Bíblia nos conta que ele foi crucificado com dois malfeitores, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E um deles dizia: salva-te a ti mesmo e salva a nós também. E o outro dizia: ei, peraí, você não teme a Deus? Nós pelo menos estamos recebendo aquilo que nós fizemos, o pagamento do nosso erro. Mas ele não fez mal algum. Então naquele momento, aquele homem pendurado na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Querido, a Bíblia diz que Jesus, ele não vê como o homem vê, mas ele vê o coração. Então naquela hora o Senhor penetrou profundamente dentro do coração daquele malfeitor. Ele penetrou profundamente no coração daquele ladrão. E ele observou o arrependimento. Aquele arrependimento era genuíno. Era genuíno. Então o Senhor, ele observou aquilo, que havia um reconhecimento de que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. Então Jesus, vendo aquilo, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Querido, eu acho incrível essa passagem, porque aquele ladrão estava condenado à escuridão eterna. Ele estava condenado à morte eterna. E no último minuto, no último segundo, Jesus o salvou. Querido, até mesmo no último suspiro, Jesus continuava salvando. E eu quero te dizer nesta noite que Jesus continua salvando. Eu quero te dizer que Jesus, ele continua olhando os corações. Ele continua penetrando os corações. Ele continua vendo onde o homem não vê. E ele continua salvando. Tudo estava perdido para aquele homem. Mas no último segundo, a glória, a graça, o amor, a paz, a misericórdia envolveu aquele homem. E ele foi recolhido ao céu pelo Senhor. Nós vimos que até mesmo no último segundo da cruz, Jesus, enquanto homem, continuava fazendo milagre. Porque esse é o maior milagre que o Senhor pode fazer na minha vida e na sua. Que o Senhor fez na minha vida e na sua. A salvação. E continuando com a palavra do Senhor. Versículo 44 diz: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol e rasgou ao véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros,
natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Querido, naquele momento, todos viram aonde Jesus estava. Então voltaram para suas casas. E eu acredito que desolados. Eu acredito que sem consolo. Havia tristeza no coração deles. Só que eles se esqueceram que Jesus disse que morreria, mas que ele ia ressurgir ao terceiro dia. Mas na hora da angústia, na hora da tristeza, isso sumiu da mente deles. E eu quero te dizer, muitas vezes, querido, quando nós estamos num momento de aflição, nós esquecemos da palavra de Deus. Nós esquecemos das promessas do Senhor para nós. Então só vemos aquilo que está nos rodeando, aquilo que está na nossa frente. E para aqueles discípulos, para aquelas mulheres, havia acabado. Jesus havia morrido. Então eles pensavam assim: nossa, o Salvador morreu, e agora? O que vai ser de mim? O que será de mim? O que será de nós? Como podemos ficar assim? E foram tristes. Eu acredito que muitos nem dormiram naquele dia, porque se esqueceram de tudo aquilo que Jesus falou. Continuando a palavra do Senhor, versículo capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai o que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E só assim, queridos, só assim, depois de ouvir essas palavras dos anjos, lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. As suas palavras lhe pareciam como desvario, e não creram. Queridos, Jesus já havia falado que era necessário ele padecer, mas que ele ia ressurgir. Mesmo as mulheres tendo ouvido de um anjo que ele não estava ali onde viviam os mortos, mas ele estava no céu, ressurreto. Ele havia sim cumprido a sua palavra, ele havia ressuscitado. Mesmo elas dizendo isso, eles não acreditaram. Querido, muitas vezes eu e você não acreditamos na palavra do Senhor. Muitas vezes nós preferimos acreditar naquilo que o homem diz. Nós preferimos acreditar nas coisas que nós estamos vendo do que naquilo que a promessa de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus diz. Mas que em nome de Jesus, nessa noite, nosso coração possa ser um coração cheio de fé e vivermos verdadeiramente, não por vistas, mas por fé no Senhor Jesus Cristo. Então eles acharam que aquelas mulheres, elas estavam loucas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os sons lençol ali postos. Retirou-se, admirando consigo aquele caso. Nessa hora, Pedro disse: peraí, eu vou conferir mesmo o que elas estão falando. E correu para o sepulcro. Chegou lá,
não viu mais o corpo de Jesus, são os lençóis. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu, só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? Eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, o sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que ia remir Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser, assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E eles lhe dizem: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia, para onde ia, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceram-lhes. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais dizia: ressuscitou! Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Querido, querida, olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que eles estavam entristecidos, o seu coração estava triste, porque eles achavam que Jesus não vivia mais, que tinha acabado, que aquela história tinha se findado ali. E os olhos espirituais deles estavam selados, estavam fechados, e o próprio Jesus falava com eles. O próprio Jesus começou a contar tudo o que haviam dito sobre o Salvador, desde a palavra de Deus, desde o livro de Moisés. E só após Jesus ter partido o pão, foi-lhe aberto os olhos. Eu quero te dizer, querido, Jesus é real. Jesus, ele continua fazendo milagre. Jesus morreu sim na cruz do Calvário. Jesus carregou sim os nossos pecados. Jesus levou sim a sua dor. Sim, Jesus levou a sua enfermidade. Pelas suas pisaduras, eu e você somos sarados. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Jesus sofreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E Jesus nos deu um presente que é a vida eterna. E Ele voltará. Quando você estiver passando alguma dificuldade, não se esqueça das palavras de Jesus. Que Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você estiver passando por aflição, lembre-se que Jesus já venceu a guerra por você. Lembre-se que Jesus já tem a vitória e Ele já deu nas suas mãos. Não seja como os profetas, como os discípulos, que mesmo convivendo com Jesus ainda não percebiam. Esqueceram da palavra, da promessa dele, que ele morreria e ao 3º dia ele ia ressurgir.
Não vamos esquecer das palavras do Senhor. Não vamos esquecer das promessas do Senhor. O Senhor reina. Ele vive. Ele está à tua disposição para te libertar. O que tem inquietado o seu coração? O que tem deixado a sua alma aflita? A queda de alma, o Salvador venceu. A queda de alma, Jesus já te deu a vitória. Tá com medo do quê? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós cremos no Salvador. Nós cremos na vitória. Nós cremos que Jesus voltará. Não esqueça de nenhuma das palavras do Senhor. Não esqueça do Senhor. Quando Satanás vir com a mentira que você é um derrotado, que a sua doença não tem cura, que você nasceu para sofrer, que tudo na sua vida está errado, tudo que você faz não dá certo, lembre Satanás do futuro dele. Só falta isso aqui, ó. Só isso aqui. Para ele ser lançado no lago de fogo e enxofre. E nós vivemos eternamente com o Senhor. A vitória é nossa, querido. Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus diz que nós com Ele padecemos, mas com Ele ressuscitamos. E como assim nós ressuscitamos com Ele? Em espírito nós somos um. Jesus habita em mim, Jesus habita em você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. No 36, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: Tende aqui alguma coisa que comer? Então eles lhe apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para que compreendesse a escritura. E disse-lhes: Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles, e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Querido, Jesus ressuscitou. Essa ressurreição habita no meu coração e habita no seu coração. Eu creio que nessa hora Jesus está fazendo ressurgir na sua vida algo que talvez você achasse que tivesse morrido, que estava morto. Mas aonde Jesus entra, a vida. Aonde Jesus entra, a tristeza tem que ir embora. Aonde Jesus entra, ele traz saúde com ele e a doença tem que ir embora. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E eu quero te convidar nesta noite a adorar ao Senhor e agradecer porque Ele ressuscitou. Ele diz: Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não tem e não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Queridos, o Espírito da verdade habita em você. Se alegre nessa noite, pela ressurreição de Cristo, pela vida de Cristo na sua vida, pela vida de Cristo em ti. Se alegre, porque a promessa vai se cumprir e Ele virá
buscar a sua noiva e a sua igreja. E eu quero te convidar a cear conosco nesta noite. Eu vou chamar o pastor, vou chamar a Mariana, vou chamar o Giovanni. Nós vamos cear. E eu creio que você ouviu o que eu disse logo de manhã. E você preparou com carinho o suco de uva e o pão. Para que nós agradecêssemos ao Senhor pela sua morte e pela sua ressurreição. Eu convido você a cear conosco. Amém, querido? Amém. Nesta noite, querido, você esteja alegre. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou. Oh, glória, aleluia. 3 dias ele esteve no túmulo, querido. Mas ele ressuscitou no 3º dia. Amém, aleluia. Ele ressuscitou para que hoje, querido, junto com ele nós ressuscitamos também. Porque amém. O homem, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Com Cristo nós padecemos, mas com Cristo também nós vivemos outra vez, revivemos, né? Nascemos de novo. Glória a Deus. Para que hoje, querido, nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém. Que essa vida em abundância seja completa em sua vida, querido. Que essa vida em abundância seja uma verdade na sua vida. Amém. Que essa vida em abundância seja eterna. Amém, aleluia. Porque para isso que ele veio, para nos dar vida e vida eterna. Aleluia. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele fez a última ceia, querido, com os seus discípulos. Ele fez a última ceia, querido, já sabendo o que estava para acontecer. Mas ele ceou, querido, com os seus discípulos, com alegria, mesmo com o coração angustiado, mas ele estava ali, fazendo aquilo, querido, por amor à obra. Amém. Por amor a mim, por amor a você. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Baixe sua cabeça. Eu gostaria que você agora fechasse teus olhos e orasse comigo. Pai, no nome de Jesus. Deus amado, nesta ceia, Pai, neste momento, neste dia que, Deus, lembramos, ó Pai, a ressurreição de Cristo. Ele esteve morto, mas ele reviveu. Aleluia. Ele esteve morto, ele ressurgiu. Aleluia. Ele esteve morto, mas ele voltou. Amém, aleluia. Ele venceu a morte. Oh, glória, e com aleluia. ele nós vencemos também. Amém, Jesus. Com ele nós recebemos tudo. Amém. Tudo que ele tem, ele deu para nós também. Aleluia. A tua igreja, o teu povo. Amém. Pai, obrigado, Senhor Deus amado, por este momento. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a tua igreja, Amém. o teu povo. Amém. Em nome de Em Jesus, nome ó de Pai. Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma o teu pão. Esse pão simboliza o sacrifício
que Cristo fez, dando o teu corpo, dando a tua vida por amor de nós. E esse amor foi até o fim. Esse amor, ele levou até o fim, querido. E ele vai vir buscar a tua igreja. Ele vai vir buscar o teu povo. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Participemos todos do pão, querido. Liga teu cálice. Esse é o cálice do suco de uva, simbolizando o sangue da nova aliança. Aleluia. Que nos uniu de novo com o Pai. Amém. Através de Cristo Jesus nós fomos unidos de novo com o Pai. Estávamos antes separados, como ovelhas desgarradas, perdidas. Mas Ele foi lá e juntou a todas no aprisco. Amém, Jesus. Ele nos ajuntou de novo, querido. Ele nos juntou de novo com o Pai. E hoje nós somos livres. Aleluia. Livres para viver essa vida. Antes estávamos presos. Antes vivíamos numa liturgia. Antes vivíamos cabisbaixo. Vivíamos desesperados, perdidos. Mas Ele juntou de novo. Aleluia. E hoje nós estamos unidos com o Pai. Amém. E esse sangue, querido, derramado ali na cruz, é o sangue de Cristo Jesus, querido, que nos uniu novamente. Amém? Amém, Pai, no Jesus. nome de Jesus, eis aqui, ó Pai amado, o teu cálice, ó Deus amado, o suco de uva simbolizando o teu sangue. O sangue da nova aliança. Sim, ó Pai amado, nos uniu de novo com o Pai. Amém. Obrigada, Jesus, por esse amor lindo, esse amor maravilhoso, Aleluia. esse amor incondicional. Obrigada, Senhor Deus amado, por esse amor tão lindo. Amém. Obrigada, meu Aleluia. Deus, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Amém. Participemos do cálice, querido. Aleluia, Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos encerrar esse momento nos abraçando aqui em família. Pode vir aqui, Giovana. E nós vamos orar por você. Nós declaramos que em nome de Jesus essa semana será uma semana Amém, abençoada, uma semana de graça, de amor, de alegria. Se prepare para as surpresas do Senhor, Amém. que irá te alcançar. Nós declaramos que a bênção do Senhor correrá atrás de você e vai te alcançar em nome de Amém. Jesus. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por Obrigado, esta Senhor. noite. Obrigado, Obrigada, Senhor, porque ainda que a política, o cenário atual, a doença nos impeça de estar juntos, unidos ali no templo, nós estamos unidos em espírito. Amém. Pai, nós te agradecemos porque a tua igreja, Senhor, a tua igreja é forte. E ela vence em todas as ocasiões porque o Senhor é o cabeça da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, nós profetizamos uma semana de bênção, Amém. uma semana de vitória, Em nome uma de semana Jesus. de alegria, uma semana de prosperidade, Amém. Senhor, de saúde, em nome de Jesus, na vida de Aleluia. cada irmão, cada irmã, desde a criança até o mais velho. Em nome Nós de declaramos Jesus. bênção sem medida sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.